Irmãos, nós estamos na semana 16 do nosso circuito bíblico, estamos lendo Romanos e hoje eu quero ler com vocês um texto bem conhecido de Romanos que está no capítulo 12, os primeiros versículos. Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Vamos ler? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só esses 2 versos, quero orar com vocês. Feche os seus olhos na medida que você pode. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais um dia, te agradecemos por esse ano que está começando. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos pela tua palavra que foi lida. Pedimos, por favor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, compreensão, para que a gente aprenda mais sobre o Senhor, sobre o teu plano, sobre a tua vontade. Usa-me, Pai, por favor, para a glória do teu nome, e que ao final dessa mensagem, eu e os meus irmãos possamos ter aprendido um pouquinho mais e, principalmente, ter glorificado o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, em nome de quem nós oramos. Amém. Irmãos, o livro de Romanos é um dos principais livros da Bíblia, um dos principais livros do cristianismo. Claro que a gente não tem um livro principal, um melhor que o outro, mas o livro de Romanos, o conteúdo dele é um divisor de águas, né? Ele foi o livro que, de certa maneira, proporcionou, foi uma propulsão, assim, ele foi o motor do foguete da Reforma Protestante. E não só da Reforma Protestante, vários outros grandes servos de Deus tiveram uma virada na vida quando se debruçaram em estudos sobre o livro de Romanos, por conta de que na carta de Romanos, na carta de Paulo aos irmãos na cidade de Roma, Paulo vai falar bastante sobre a graça, sobre a salvação por meio da graça, por meio do nosso Salvador Jesus Cristo e não através das obras. Paulo vai falar bastante sobre a semente, o povo que vem da fé, os filhos de Abraão, e o povo que vem de Abraão como de forma natural, que são os judeus, digamos assim. Ou seja, no livro de Romanos, Paulo vai tratar de 2 linhas, né, que hoje a gente pode chamar, sem medo de errar, de a igreja e os judeus. E essa interpretação, essa explicação de Paulo tem feito com que a gente pense bastante sobre a salvação, né, sobre a salvação que nos alcançou e a salvação que vai alcançar os judeus, né, uma parte do povo de Israel, né. E aqui no capítulo 12, então, ele já escreveu um tantão até chegar aqui ele já está caminhando para o final da carta. A carta foi dividida em 16 capítulos, né? Então, grande parte da carta, grande parte do pensamento ele já escreveu, ele já colocou aqui. Aí ele começa o nosso texto de hoje dizendo, portanto, então, uma palavrinha-chave para a gente. Esse, portanto, diz respeito a tudo que ele escreveu anteriormente, e agora ele vai concluir. O que ele escreveu anteriormente? Diversas coisas, entre elas a mais importante, a graça, a salvação em Jesus. Aí ele diz, eu vou, de certa maneira, resumir os capítulos anteriores. Uma vez que você foi salvo pela graça, mediante a fé no sacrifício vicário, no sacrifício da cruz de Jesus, uma vez que você creu que esse sacrifício aplacou a ira de Deus e agora você não é mais inimigo de Deus, agora você foi feito filho em Jesus, e
que esse Jesus ressuscitou em poder e glória e voltará para te buscar, e que tudo isso foi feito de graça para você, não significa que não teve um preço para Jesus. Jesus pagou o preço da salvação, você não. Portanto, então, mediante tudo isso, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma vez que você me ouviu, Paulo falando, uma vez que você me ouviu falar sobre a salvação, portanto, agora que você é salvo, portanto, agora existe uma maneira de você ouvir Deus. Existe uma maneira de você compreender a vontade de Deus e não só compreender, seja com a mente ou com o coração, mas experimentar, que é muito mais do que compreender, é você saber e viver. Uma vez que você foi salvo, uma vez que Jesus pagou o preço e você foi objeto dessa misericórdia dele, agora, só depois que você passou pela cruz, agora existe uma maneira de você saber a vontade de Deus. Aí Paulo vai nos ensinar qual é a vontade, como que a gente faz para saber a vontade de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Para que você fosse salvo, Jesus pagou um preço. Para que você conheça a vontade de Deus, você precisa pagar um preço. Então hoje, o título da mensagem de hoje é: existe um preço sim. Você tem que pagar um preço. Não para ser salvo. Não existe um preço capaz de ser pago pelo homem em favor da alma dele. O homem não vai conseguir nunca pagar um preço pela sua própria alma. Sua alma foi comprada por Jesus. Assunto encerrado. Agora, se você quiser compreender, experimentar a vontade de Deus, você vai precisar fazer o que está escrito aqui. Portanto, irmãos, rogo-lhes, eu peço para vocês rogar, né? Eu peço implorando, eu peço com força, eu peço como se não tivesse nada mais que eu pudesse pedir. Essa é a coisa mais importante que eu preciso pedir para vocês. Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, ou seja, por conta de que você já foi alcançado pela misericórdia de Deus, lá na graça, lá na salvação, por conta disso, eu te peço, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é um sacrifício vivo? No Antigo Testamento, o sacrifício o animalzinho precisava ser sacrificado. Então, o sacrifício do livro de Levítico, o sacrifício que Deus instituiu para que os sacerdotes fizessem em nome do povo, é um sacrifício morto, né? O animalzinho estava vivo, mas ele era sacrificado. Então, o sacrifício era morto. Nós estamos na vida, nós estamos em Jesus, nós estamos vivos. Então, o nosso sacrifício é um sacrifício vivo. Aqui ele está dizendo o seguinte: o que eu quero compartilhar com vocês, que Deus me mostrou, Paulo dizendo, é que ele não quer mais aquele sacrifício morto de um animal. O Filho dele, Jesus Cristo, já finalizou essa aliança, já finalizou essa metodologia de comunicação de Deus com a humanidade através daqueles sacrifícios. Filho de Deus, Jesus, aquele cordeirinho do Antigo Testamento de Levítico apontava para Jesus. O Filho de Deus, Jesus, já encerrou, já concluiu aquela primeira aliança dos sacrifícios mortos. Agora vocês que estão na nova aliança, vocês precisam se apresentar como um sacrifício vivo. O que acontecia, irmãos, com o sacrifício do Antigo Testamento? Ele era queimado para que o cheiro subisse agradável a Deus e Deus recebesse o sacrifício do povo. Então, quando você decide
ouvir a vontade de Deus, quando você quer ouvir a vontade de Deus, você precisa primeiro se apresentar como um sacrifício vivo. O que vai acontecer com você quando você se apresentar como um sacrifício vivo? Você vai ser queimado por Deus. Você vai ser completamente carbonizado e derretido por Deus. O que acontece é que, na medida que nós queremos saber a vontade de Deus, nós nos apresentamos como um sacrifício, só que quando começa a doer ou quando começa a queimar, nós saímos do altar de sacrifício. Então, primeira coisa que você precisa saber hoje é que existe um preço, sim, para que você seja amigo de Deus, seja íntimo dele, compreenda a vontade dele. Qual que é o preço? Ser queimado por ele, morte. Pedro, mas você acabou de falar que não é mais sobre um sacrifício de animais mortos, porque Jesus pagou esse preço. Exatamente. Jesus pagou o preço e morreu na cruz e ressuscitou. Você não precisa mais pagar o preço de morrer, literalmente. Você agora vai pagar o preço de se oferecer para ser morto, não literalmente, mas internamente. Continuemos aqui. Um sacrifício vivo, santo. Um sacrifício vivo, você escolheu se sacrificar para ser íntimo de Deus. A gente vai explicar mais um pouco mais à frente o que é esse sacrifício, em que consiste esse sacrifício. Esse sacrifício vivo, ele precisa ser santo. Quem te faz santo é Jesus Cristo, o santificador. Mas você precisa andar em santidade. Então, não adianta você querer saber a vontade de Deus para a sua vida se você não está em santidade. Você ainda não consegue, você ainda não está pronto para ouvir o Senhor Deus, porque você ainda está sujo em seus pecados, em suas lutas. Pastor, mas isso vai acabar algum dia? Não, mas isso tem que diminuir dia após dia. Você tem que estar cada dia mais limpo. Senão você não consegue chegar direito à sala do trono. Porque o caminho foi aberto em Jesus, mas não significa que você já andou por esse caminho. Andar por esse caminho é escolher ser um sacrifício vivo. É abrir mão dos seus pequenos prazeres, é abrir mão do que te deixa contente, é parar de lutar para responder aos seus buracos, aos seus dilemas interiores, é parar de se autoflagelar, se automutilar, se automachucar, pecando, achando que está fazendo a coisa certa. Vou explicar isso. É comum as pessoas trabalharem tanto fora ou em casa, ou estar lá com os filhos, ou enfim, estarem tão estressados no final do dia, que eles sentam assim e eles acham que eles merecem um tempo de prazer. Aí esse tempo de prazer é um pecado. Aí é uma autoflagelação. Você está você mesmo se machucando. Por quê? Porque quando você dá uma resposta, quando você busca algo, um seu celular, um site, um jogo, qualquer coisa, uma amizade, para dar uma resposta a um buraco interno seu, aquilo tem um potencial gigantesco de se tornar um pecado na sua vida. Por quê? Porque às vezes a coisa não é pecado. Às vezes, né? Se a gente estiver falando de coisas erradas, elas são pecados. Se a gente estiver falando de uma amizade, não. Às vezes a coisa em si, o objeto não é pecado, mas o jeito que você se relaciona com aquele objeto é pecaminoso, é um jeito doente, sem você perceber. Você está recorrendo àquilo para dar uma vazão a uma sensação, a uma emoção que está vindo de dentro de você, de um lugar de quebra, de um lugar de buraco, e você deveria estar resolvendo isso em Deus. Por que não resolvemos em Deus?
por vários motivos. Um deles é mais difícil, é mais trabalhoso, demanda mais tempo. Quando Deus vai tapar um buraco, Ele vai mostrar vários outros buracos que você tem. Então, às vezes você já sabe disso e não quer esse tratamento. Às vezes, sem perceber, você corre para o outro remédio, que seria um veneno, você corre para o outro remédio simplesmente porque ele é rápido, fácil e acessível. E aí você está cansado, exausto, e você quer relaxar e quer ter um momento de prazer, e é quando você morde uma isca do diabo. E aí você não está em santidade. E aí, se você não estiver em santidade, você não vai conseguir ouvir Deus. Você não vai conseguir ouvir Deus. Mas, Pedro, e as misericórdias de Deus? Beleza, uma coisa não anula a outra. Esse é o problema do cristianismo água com açúcar. A gente peca e acha que está tudo bem com Deus. Não está tudo bem. O que você tem que fazer? Você tem que se arrepender e confessar. Então, é todo um processo. Então, você caiu, você vai se arrepender daquilo, aquilo vai doer no seu coração, você vai ter vontade de não fazer mais, você vai confessar para Deus, vai resolver com a pessoa com quem você errou, se existe uma pessoa, você vai confessar para ela, pedir perdão ou liberar o perdão. Isso já é um preço, não é um preço? Você tem que pagar esse preço. Aí você vai andar em santidade. Na medida que agora, agora eu estou bem, eu fiz o que eu tinha que fazer, doeu, mas eu fiz o que eu tinha que fazer. Agora você se oferece a Deus como um sacrifício vivo. Senhor Deus, eu estou aqui, estou tentando. Qual que é a tua vontade para a minha vida? Enquanto nós estivermos naquele lugar de sujeira, e o lugar, você pode ter pecado há 10 anos atrás. Se você não se arrependeu e não se confessou, você ainda está naquele lugar de sujeira, porque Deus está fora do tempo. Para Deus não importa se você pecou 10 anos atrás, se você pecou 10 minutos atrás. Para Deus importa se você confessou ou não. Se você resolveu aquela consequência ou não. Aliás, se você resolveu aquele problema ou não. Ou se você só está lidando com a consequência do problema. Aí não tem como ouvir Deus mesmo. Vai passar 10 anos na igreja e não vai ouvir Deus. Porque o sacrifício não é vivo e não é santo. Depois de vivo e santo, ele vai falar vivo, santo e agradável a Deus. Agradável a Deus, não a você. O sacrifício que você oferece, que é o seu corpo, porque está vivo, ele é agradável a Deus e não a você. Então não adianta nós buscarmos no corpo de Cristo, na igreja, satisfazer os nossos desejos. Não adianta eu buscar na minha relação com Deus satisfazer os meus desejos, porque o sacrifício tem que ser agradável a Ele. Então, por que será que, à medida que o tempo passa, menos ouvimos Deus? Porque não somos sacrifícios vivos, não estamos em santidade e muito menos estamos agradando a Deus, porque nós estamos usando Deus para agradar a nós mesmos. Por isso existe um preço. Por isso você precisa ter desejo, força, coragem, resiliência para pagar esse preço. Se você quiser descobrir, lá no final do verso 2, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida, se você está precisando de uma resposta para a sua vida, você vai precisar cumprir a primeira parte do texto. Você vai precisar se oferecer como um sacrifício, viver um cristianismo de verdade, não um cristianismo cultural, onde eu vou para a igreja, mas eu continuo fazendo todas as práticas que eu faço. Virou o ano agora, nós vamos declarar imposto de renda. Eu continuo vindo na igreja e eu continuo mentindo para o imposto de renda. É uma coisa tão simples, tão simples, tão simples. Ah, mas se eu declarar tal coisa, eu não ganho benefício X. Pois é, você não merece o benefício X, você está roubando. Então, assim, é a mesma coisa que invadir um banco, colocar arma na cabeça de uma pessoa. Aí, é interessante que muitos desses meus irmãos, eles ficam vendo o vídeo e tá lá o bandido se dando mal, que bom, né? Entrou na lojinha, foi roubar a pessoa, tinha um policial, deu um tiro nele. É isso mesmo, o bandido tem que morrer. Mas está roubando o governo. É a mesma coisa, irmãos. Deus me trouxe aqui para falar isso para você. É a mesma coisa. Para de fazer juízo de valor, achar que você está tranquilo julgando o menor que está lá com a arma na mão roubando outro, se você não está declarando $1.000 a mais porque vai romper para o outro bracket, para outra
pro outro padrão no imposto de renda, e aí naquele outro padrão de cima você perde X benefício. Aí você ganhou 71, mas você fala ganhou 70, porque quando você vira para 71 já é um outro. Irmão, mas assim, eu não tenho nada a ver com a sua vida. Isso para mim não significa nada, zero. Só que você é um servo de Deus e Deus está vendo. Aí você está lá um dia na sua oração, Deus, por que você não me responde? Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? Ele não vai falar. Ele não vai falar. Simplesmente não vai falar. O que vai acontecer? Vou te contar o que vai acontecer. Ouça aqui o servo de Deus. Você é um crente que não está em santidade, mas você é crente. Você está orando para Deus falar. Deus não vai falar. O diabo vai colocar uma pessoa do seu lado, com cara de crente, com Bíblia de crente, com palavra de crente, e vai dizer, eis que te digo, a sua oração, o que você está pedindo a Deus, Deus manda te dizer tal coisa. Não é Deus. Vai tomar a decisão, baseado na voz do falso profeta, vai quebrar a cara. Daqui 5 anos vai culpar Deus e vai desviar, achando que Deus não cuidou dele, porque ele obedeceu Deus em uma coisa, foi Deus que me trouxe para cá, foi Deus que me mandou para lá, foi Deus que mandou eu sair, foi Deus que mandou eu entrar, foi Deus que mandou eu casar, e agora está assim ruim desse jeito, então cadê Deus? Pois é isso que acontece. É isso, simples. Sempre acontece isso. Por quê? Porque nós não estamos dispostos a pagar o preço, andar em santidade, em linha reta, sim, sim, não, não. Se converter realmente. Sair desse lugar de um catolicismo disfarçado de igreja evangélica. E eu não estou atacando meus irmãos católicos. Tem católicos piedosos, mas nós nascemos no Brasil. O Brasil é um país de maioria católica, onde todo mundo que faz tudo errado se diz católico. Agora já está até mudando, né? Um monte de gente que faz coisa errada se diz evangélico, crente. Irmãos, a Bíblia diz, vou pegar um texto fora do contexto, mas eu não estou criando um pretexto. Não passa os céus e a terra, mas esse livro aqui não vai passar, não vai sair de moda. A palavra de Deus, ela não volta vazia, a palavra de Deus não faz curva. O que ele disse lá no passado, ele continua dizendo hoje. Se você quiser saber e experimentar a minha vontade, você precisa ser um sacrifício vivo, você precisa ser santo e agradável a mim, não aos outros. Não é para você ser agradável aos outros. Não é para você ser político, sentar na mesa de todo mundo, ficar fazendo... Ah, não. Tenho certeza que Jesus sentaria aqui, nessa mesa. Tá bom, Jesus sentaria nessa mesa, falaria essas palavras aí da moda, inclusivas, que as pessoas estão falando, mas ele falaria de forma passiva, haha, uhul, é isso mesmo. Ou falaria de forma ativa, dizendo, galera, tudo bem, vocês querem usar essas palavras aí? Vocês usem. Mas o vosso Pai que está no céu, ele gosta disso aqui, ó. É isso, isso e isso. Você acha que Jesus estaria naquela mesa? Sim, estaria. Ele estaria ali ouvindo passivamente ou falando ativamente? O seu sacrifício tem que ser agradável a Deus. Eu estou falando para quem quer ouvir a vontade de Deus. Para quem quer ser salvo, irmão, se você quer ser salvo, se você já está batizado e você, beleza, uhul, eu vou à igreja, já me batizei, Jesus é o meu Senhor, se isso tem convicção para você e você quiser continuar na vida que você está, é sério, segue o baile, continua. Só não reclama de não ouvir Deus. Só não reclama de tomar decisões equivocadas. Aonde estava Deus quando Ele viu eu fazendo isso aqui? Deus viu eu passar 40 anos da minha vida comendo essa comida. Agora eu tenho essa doença. Aí quando sai o diagnóstico, onde estava Deus nesse tempo todo? Deus estava lá o tempo todo. Só que não tem como Ele falar com você. Não tem como. Agora, segundo grupo. Se você é do tipo crente que quer ouvir Deus, você precisa andar na linha. E eu também. A Bíblia diz, primeiro, a Bíblia fala que eu que estou ensinando vou ser cobrado 2 vezes mais que vocês. Não queira, Paulo fala, não queira, eu acho que é Paulo, não queira muitos dentre vocês serem mestres. Não queira, ele não está falando para você querer, ele está falando para você não querer. Por quê? Porque Deus vai chamar os mestres do lado,
O mestre é quem ensina, o líder de célula. Tal. Ele vai chamar os mestres do lado e vai falar assim, com vocês é diferente do que foi com eles, tá bom? Com eles eu peguei leve. Agora vem cá com vocês. Eu, Pedro aqui, a Bíblia diz que eu vou dar conta de todas as palavras que eu falei, todas. Vai passar lá todas as palavras, eu vou ter que defender diante de Deus. Senhor Deus, me desculpa, aqui eu não estava mentindo, aqui eu estava enganado. Eu realmente ensinei isso achando que isso era verdade. Suponhamos, tá bom? E ele vai pegar os mentirosos na curva, né? O cara ensinou lá que você tinha que dar para receber. Pois é, vai ser pego. O seu sacrifício, a sua vida, ela tem que ser agradável a Deus, não aos outros. Para a sua vida ser agradável a Deus e não aos outros, você precisa conhecer a vontade de Deus como você conhece a vontade dos outros. Porque você vive uma vida agradável aos outros porque você conhece a vontade dos outros. O meu amigo não gosta disso, ele gosta daquilo. No grupo da minha família, se eu falar tal coisa, não vão gostar. No meu grupo de amigos ali, se eu falar tal coisa, não vão gostar. Você conhece a vontade deles. A pergunta é, você conhece a vontade de Deus? Porque você vai precisar agradar a Deus, se você quiser ouvi-lo. Aí agora ele vai falar como. Então o seu sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Este é o culto racional de vocês. Irmãos, quando que você vai ouvir Deus? Quando? É no culto. Você vai ouvir Deus na bagunça, onde você nem sabe quem orou, você nem sabe quem colocou a mão na sua cabeça, você nem sabe o que estava acontecendo. Um ato completamente irracional. É lá que você vai ouvir Deus, irmão? O culto a Deus, ele é um culto racional. Quando você está falando em línguas, você sabe o que está acontecendo. Quando você está cheio de Espírito... Estou usando os jargões da nossa família. Quando você está cheio de Espírito Santo lá, tremendo e tal, você sabe o que está acontecendo. O pastor chegou aqui com o microfone e falou amém? Amém, amém, amém. Não consegui parar. Não. Então quem está dominando você? As coisas no Deus te deu o cérebro. Foi Deus que te deu. Ele não desliga o seu cérebro. Só quando você morrer. Aqui, humanamente. Ele não desliga o seu cérebro. Quando você estiver em um culto que houve no passado, ou houver um mover de Deus, você vai estar completamente em controle das suas faculdades mentais. Mesmo que você esteja reagindo de uma forma que você nunca reagiu. Só que você reagindo de uma forma que você nunca reagiu, você sabe que você está reagindo de uma forma que você nunca reagiu, porque o culto é racional. Você escolhe, Senhor Deus, segundo a tua palavra, eu preciso andar em santidade. O Senhor gosta disso, disso e disso. Então, estou aqui para oferecer um culto ao Senhor. Você vai oferecer um culto a Deus. Se o seu culto for aprovado por Deus, Deus vai lamber aquela oferta, para continuar na figura do Antigo Testamento. Aquela oferta é você. Se a glória de Deus descer para lamber a sua oferta, você vai ser impactado por ela. Coisas vão acontecer no seu corpo. Se você estiver em grupo, coisas vão acontecer no grupo. Coisas que nós chamamos de sobrenaturais. Coisas difíceis de explicar. Mas todo mundo estava ali percebendo o que estava acontecendo, sabendo dos movimentos. Claro que os mais experientes vão saber explicar de um jeito e os menos experientes vão explicar de outro. Mas a nossa prática, a nossa religião, o nosso time, o time dos cristãos, na nossa prática de fé não tem transe. Não tem transe. Não tem, eu não sei o que aconteceu. Pastor, você já viu as pessoas que foram arrebatadas em espírito? Sim, já vi, já presenciei. Louvado seja Deus por isso. E a pessoa, quando ela volta, ela fica no chão lá, caída. Quando ela volta, ela sabe o que aconteceu. Ela fala, eu fui no céu.
ela não sabe o que aconteceu ali, né? Porque ela estava desacordada. É diferente de uma pessoa que está gritando, que está tremendo, que está quase em transe. Quando você assiste vídeos de outras religiões, você dá para fazer uma analogia. A pessoa ela perde o controle da mente dela, que é tudo que o inimigo quer, né? O diabo ele quer que você perca o controle da sua mente, para que ele acesse a sua mente. Volta. A pessoa perde o controle da mente dela e quando volta ela não sabe o que aconteceu. Ela só sai falando que o culto foi bom, que foi fogo, que foi mover de Deus. Como que você... Deixa eu te dar uma chave. Como que você sabe se aquele dia você foi impactado por Deus ou foram as suas emoções? Como que você sabe? Eu vou te dar a resposta. O que você fez nas próximas horas e nos próximos dias? Aquele dia lá mudou a sua vida ou você continuou a mesma esposa, a mesma mãe, o mesmo esposo, o mesmo pai? Irmãos, presta atenção, não tem como você ser impactado por Deus e continuar a mesma pessoa. Você não vai mudar da água para o vinho, mas você vai saber que você mudou alguma coisa. Aquele dia que você foi impactado por Deus, qual dom destravou em você? Não sei. Aquele dia que você foi impactado por Deus, o que mudou? Você parou de brigar, de gritar com o seu esposo? Você parou de xingar o seu filho? Você parou de sentir raiva? Não. Então, quem que te encontrou? Que Deus é esse que ele vem, te encontra, te dá uma espécie de droga espiritual, você fica em êxtase, mas não muda nada a sua vida? Respeita o meu Deus, para de diminuir o meu Deus, falando que vocês estão encontrando com Deus, o Deus do céu, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, o Deus da Bíblia. Não é esse Deus que vocês estão encontrando. Se não tem mudança de vida, vocês estão encontrando um Deus com D minúsculo. E o diabo está sambando na cara de vocês, falando que vocês estão encontrando o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e vocês vivendo a vida tudo igual e tendo pequenas doses de droga semanais. Igualzinho o usuário de droga. Usa a droga, fica alto, fica legal, aí vive a vida. Aí quando passa o efeito, ele precisa de mais. A religião, tem um filósofo chamado Nietzsche que ele dizia que a religião é o ópio do povo. A religião funciona exatamente assim. Meu papel aqui é dizer para você que você tem chance de sair dessa religião, usando aqui a palavra com esse significado específico, sair dessa religião do eu, que agrada a mim e agrada aos outros, para entrar no cristianismo e ser amigo de Deus, ouvir a voz dele, ser um filho que sabe dos negócios do pai, dos business do pai, do que o pai está fazendo, para onde o pai está indo, para onde a nuvem está movendo. O seu culto tem que ser racional. O seu culto tem que ser racional. O culto não é racionalista, o culto é racional. Eu estou aqui com todo o meu ser. Eu quis trazer o meu corpo para cá, eu quis trazer a minha mente para cá, eu estou ouvindo o que o pastor está falando, eu estou prestando atenção na letra da música que eu estou cantando, eu estou ouvindo a oração que está sendo feita, eu estou aqui, como as pessoas dizem, de corpo e alma. Eu estou inteiro aqui. Eu estou aqui porque eu quero estar aqui. Eu estou aqui porque eu quero encontrar Deus, eu quero conhecer pessoas mais maduras, ou nesse culto, dirigido por pessoas mais maduras, eu quero pegar carona na onda delas com Deus. Eu sei que ali naquele lugar, aquelas pessoas são íntimas de Deus, e eu estou aqui, eu quero entrar com elas no Santo dos Santos. Eu estou de forma racional, eu estou andando durante a semana em santidade, eu estou buscando a Deus, eu estou lendo a minha Bíblia para saber o que agrada a Ele, para quando chegar no culto público, de forma racional, eu esteja ali inteiro. O que vai acontecer? A presença de Deus vai se mover e nós vamos ficar cantando a mesma música durante 17 minutos? Louvado seja Deus por isso. Isso é quase uma coisa, modo de dizer, irracional, só que você estava ali completamente consciente de tudo que estava acontecendo, mesmo que você estava lá curtindo Jesus. E aí quando termina você fala, uau, que maravilha, louvado seja Deus por isso. Sabe, a presença de Deus se manifestou entre nós. Nós fomos tocados pelo Eterno um pouquinho. Por quê? Porque todo mundo ali sabia o que estava fazendo. Todo mundo ali se preparou durante a semana, estava em santidade, entendeu a vontade de Deus. Por quê? Porque todo mundo ali quer agradar ao Pai. 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo.
Como que você se oferece um sacrifício vivo. Então, o jeito de Paulo é quase sempre esse aqui. Ele fala o que você tem que fazer, depois ele fala como você tem que fazer, depois ele vai falar o resultado daquilo. O que você tem que fazer? Se ofereça como um sacrifício vivo, santo e agradável. Como? Não se amoldem ao padrão do mundo. Isso é você se oferecer de forma viva. Você é uma pessoa viva na sua vida. Você está vivendo a sua vida. Você tem decisões, você tem desejos, diferente de decisões, né? Você tem decisões a tomar, você tem sonhos e desejos objetivos, você tem uma lista de coisas que te fazem feliz e você tem coisas que não te fazem feliz ou que te faz triste. Você tem pessoas que você gosta, pessoas que você não gosta. Você, no seu momento de lazer, você gosta de fazer uma determinada atividade. Isso aqui tudo deixa você vivo. Todas essas coisas faz de você vivo. Você tem que pegar todas essas coisas e entregar para Deus. E ver o que Deus gosta em cada uma dessas áreas. Por exemplo, quais são as coisas que me fazem feliz? Aí já não vai ser mais sobre as minhas coisas, vai ser sobre as coisas de Deus. O que me faz... Vou inventar aqui um exemplo. O que me faz feliz? Bahamas, calor, sentado na beira da praia, uma pessoa me servindo durante todo o dia. All inclusive. Tá tudo ali, tudo pago. Preferencialmente alguém pagou para mim. Tô ali tranquilo, minhas crianças estão ali brincando, minha mulher tá aqui comigo, tô aqui. Isso me faz feliz. Beleza. Você vai perguntar para Deus o que faz Deus feliz. Aí Deus vai falar assim, eu quero que você pegue esse dinheiro e mande para missões em tal lugar, ou eu quero que você pegue esse tempo e você vai visitar aquele seu parente lá no Brasil, que mora lá naquele interior, lá que não tem nada, porque ele está precisando de uma visita. Você tem um desejo, aí o seu desejo é, em tanto tempo, juntar $100.000. Ou o seu desejo é ver seu filho formado. Você tem um desejo. Aí você vai perguntar para Deus qual é o desejo dele. Aí Deus vai falar, o meu desejo para você é que você vire um líder de célula. Meu desejo para você é que você pare de gastar tempo onde você está gastando, em qualquer lugar, e comece a ler bons livros. Você vai começar a trocar os desejos. Você tem as pessoas que você gosta e as pessoas que você não gosta. Aí você vai perguntar para Deus, Deus, quais são as pessoas que o Senhor não gosta? Aí ele vai falar, tem um tipo de pessoa lá que ele não quer que você se relacione com ela. Não é que ele não gosta da pessoa, mas ele não gosta que você se relacione com ela. Ele vai te falar, o seu olho vai mudar. Agora você não se relaciona com as pessoas mais baseado nos seus sentidos, nas suas emoções, nas suas sensações. Você vai se relacionar com as pessoas baseado na vontade de Deus. Quais são as pessoas que Deus gosta? Ele quer que você esteja, ele vai te falar. E assim sucessivamente. Você não pode viver de acordo com o que o mundo diz para você viver. O mundo diz que tênis você tem que vestir, que calça você tem que vestir, que celular você tem que ter, que carro você tem que dirigir. Eles estão dizendo o tempo inteiro. E irmãos, não se iluda. Você tem que vestir um tênis, você tem que vestir uma calça, você tem que usar um celular. Claro, não é para não usar. A não ser que Deus te peça, igual foi para João Batista. Isso é 1 em 1 milhão. Você está no mundo, você vai viver as coisas, você não está fora. O ponto é, o sistema não diz quem você é. Você sabe quem você é por causa de Jesus. E sabendo quem você é, você transita pelo sistema. Então aqui, a expressão aqui é, não se amoldem ao padrão deste mundo. O mundo não pode dizer quem você é. A forma do mundo, a forma, a figura geométrica, um quadrado, você é um triângulo, você não pode ter a mesma forma do mundo. Você tem que ser diferente. As pessoas têm que olhar para você e ver que você é diferente. As pessoas do seu convívio, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, as pessoas do seu convívio, elas têm que saber que você é diferente. Não é que todo dia elas vão ficar falando que você é diferente, mas elas sabem. E você sabe que elas sabem que você é diferente. Diferente por quê? Porque você segue a Jesus Cristo. Então, em algum momento ali aconteceu alguma coisa que você se posicionou como Jesus se posicionaria e você não se amoldou ao padrão deles. Isso fez com que você, para eles, fosse um diferente. E eles vão te tratar como um diferente. O problema é que nós não queremos ser diferentes, nós queremos ser aceitos. E aí a gente negocia ser aceito por Deus para ser aceito pelos outros. Aí a gente oferece um culto aos outros e não a Deus.
A gente oferece um culto aos outros e não a Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Tá bom. Pastor, eu entendi que eu não tenho que ter o padrão do mundo. Como eu faço? Porque, eu vivo no mundo, pô. Todos nós, você também. Como eu faço? Você precisa mudar de mente, simples. O mundo não vai mudar. Você não vai conseguir mudar. Você precisa mudar de mente. Você não consegue mudar sua mente, só o Espírito Santo consegue. Você vai cair aos pés dele e falar: Espírito Santo de Deus, eu não consigo. Os meus olhos veem completamente diferente do que o Senhor vê. O que eu acho que é uma coisa boa, o Senhor diz que é uma coisa ruim. O que eu acho que é uma coisa ruim, para o Senhor é uma coisa boa. Ou seja, os meus olhos estão doentes. O meu ouvido não está ouvindo direito, porque eu ouço propostas financeiras e eu já logo acho que é o Senhor. E aí, quando eu vou conversar com o Senhor ou com um conselheiro, não é o Senhor que está me fazendo aquela proposta financeira. O meu ouvido está ouvindo errado. É igual eu cantando. O Kiko falou que eu canto certo no tom errado. Vê como é que pode. O Kiko falou: não, você não é desafinado. Você canta 3 tons abaixo. Eu nem sei o que é tom. E eu canto 3 abaixo. É isso. O meu ouvido. Tá vendo aí um bom exemplo? O meu ouvido é diferente. Talvez o seu ouvido seja assim. Quando você ouve as pessoas no mundo, você é facilmente seduzido. Precisa curar. Você tem que cair aos pés de Jesus e falar: Espírito Santo de Deus, não dá, eu não consigo. Eu até quero com a minha cabeça te agradar, mas eu estou fazendo tudo errado. Cura os meus olhos, cura os meus ouvidos, transforma a minha mente. Me ajuda a chamar de bom o que o Senhor acha bom. Me ajude a chamar de bem o que o Senhor chama de bem. Me ajude a chamar de mal o que é mal para o Senhor. Me ajude a chamar de riqueza o que é riqueza para o Senhor. E me ajude a chamar de pobreza o que é pobreza para o Senhor. Me ajude a chamar de satisfação o que é satisfação para o Senhor. Principalmente, me ajude a ter prazer nas tuas coisas. Me ajude a desfrutar da tua presença. E aí você vai. Só que você precisa pagar um preço. Isso demora um tempo. É um tempo de leitura. É um tempo, irmão. Tempo é tempo. Tempo. Meses. Não fica achando que você vai conquistar Deus assim. Uhul. Confessei um pecado aqui e vou voltar a servir na minha igreja. Não. Deus te ama, Ele está disponível a você e você vai acessá-lo conforme você estiver vivo e consciente, não seguindo os padrões do mundo, em santidade, e você estiver agradando a Ele. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes, é uma coisa de capacidade. Se a pessoa não pagar o preço, ela não é capaz, não é sobre Deus, é sobre eu. Deus fez a parte dele, eu preciso fazer a minha. Para que eu seja capaz de experimentar a vontade de Deus, eu preciso me oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Perfeita. Ela é perfeita. Todas as vezes que você estiver diante da palavra de Deus, aquela palavra nunca vai... Sim, todas as vezes que você tiver, que Deus te pedir uma coisa, sempre vai te custar muito. Por isso que eu falava brincando para o pessoal mais próximo. Para de ficar perguntando para Deus o que Ele quer que você faça. Para, porque as pessoas achavam que isso era um parque de diversões. Para de ficar seguindo o profeta, porque o profeta, se ele for de Deus, ele vai falar. E sempre que Deus te pedir uma coisa, vai te custar muito. Não é pouco, é muito. Quando Ele estiver pedindo, porque Ele não vai ficar te elogiando. Se você está sendo aprovado, irmão, segue. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus. Eu sei que às vezes, para você que acha que Deus está em silêncio, se você está fazendo tudo certo, o Espírito está confirmando no seu coração que você está fazendo tudo certo, e você acha que Deus está em silêncio, você está no melhor lugar. Não é que Ele está em silêncio, Ele está te deixando viver a última palavra que Ele te deu e que você está obedecendo. Segue. Louvado seja Deus por isso. É em silêncio mesmo, para você crescer.
Na próxima vez que ele falar, ele vai falar uma coisa dura. Por quê? Porque você cresceu tanto, agora está na fase de limpar outra coisa. Ele vai falar, agora me entrega isso. Então sempre tem uma coisa para entregar. Todos nós. Todos nós. Agora, só chega nesse lugar. Só chega nesse lugar quem pagou o preço. Quem pagou o preço. Quem pagou o preço de não necessariamente agradar os outros, mas agradar a Deus. Chega uma hora que Deus encaixa tudo, que você vai agradar a Deus agradando os outros, porque você vai estar em um ambiente de pessoas de Deus. Aí é a melhor dos mundos. Mas você precisa batalhar para chegar nesse lugar. Para que o texto diz, para que você seja capaz de ouvir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É como se, alguns irmãos dizem isso, é como se Deus já tivesse liberado do céu a palavra, só que ela já chegou, só que você não ouviu ainda, porque você ainda não é capaz de ouvir. Você precisa pedir ajuda para ter a mente trocada, os olhos curados e não viver de acordo com o mundo. Tá bom? Por fim, eu quero só ler, não vamos falar sobre o texto, eu quero só ler o final desse capítulo para dizer, para mostrar para você como Deus quer que a gente viva. E aí eu termino. Verso 9. O amor deve ser sincero. É o mesmo contexto, tá? Com o sacrifício vivo, santo e agradável. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Para de negociar o mal. Apeguem-se ao que é bom. Corra atrás do que é bom. Se você viu que tem uma pessoa boa ali, anda perto dela. Se você viu que tem uma coisa boa acontecendo, frequenta aquele lugar. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Isso aqui é para você com todo mundo. Você tem que amar de forma fraterna. Prefira dar honra aos outros do que a si próprio. Então, para de dependência da opinião dos outros. Para de ficar buscando a aprovação dos outros. Aprove os outros. Seja a pessoa que elogia. E se não fizerem nada, é isso mesmo. Não queira nada. Esteja satisfeito em Jesus. Se você estiver sendo aprovado por Jesus, você e Jesus é a maioria. Prefira dar honra aos outros mais do que a si. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Fervoroso no espírito. Para de oferecer um culto morto a Deus. Vem para a igreja, está todo mundo cantando e você está lá. Olhando para o lado. Vendo. Mexendo no celular. Para com isso. Aviva o seu coração em nome de Jesus. Levanta suas mãos, bate palma para Deus. Fala que Deus é lindo, maravilhoso, santo, grande, Pai da eternidade. Quando você chegar no ambiente coletivo, embarca no coletivo. Ninguém está olhando para você, ninguém está nem aí para você. Não tenha medo. Se exponha na presença de Deus, seja fervoroso. Nunca lhe falte o zelo, sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança de que Jesus está voltando. Sejam pacientes na tribulação, para de reclamar na prova, seja paciente, passa pela prova dando glória a Deus, como diz a música. Perseverem na oração, seja uma pessoa de oração. Ore mais do que você ora. Eu já oro muito, ora mais. Ore mais do que você ora hoje. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Divide o seu dinheiro com os santos, tá bom? Com a sua família local. Tá? Com a sua família local. Os santos que fazem parte do seu grupo ali, as pessoas que Deus colocou ao seu redor, ninguém pode passar necessidade com você ali. Você é a pessoa, porque os outros também são, né? Então você é a pessoa responsável a não deixar ninguém passar necessidade no seu convívio. Não é a pessoa que está lá longe, o outro que está lá no outro país. Se você pode ajudar, se ajuda. A sua obrigação é com as pessoas, é o seu próximo, é quem chegou até a sua vida. O seu próximo é aquele que você conheceu a história, quem chegou até a sua vida. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Para de juntar coisa para você. Se você tem dois carros, tem sua esposa, se você tem 3 carros, dá um para alguém. Faz isso uma vez para você ver como é bom. Pratiquem a hospitalidade, recebam as pessoas na sua casa. Seja, põe a mesa para as pessoas, faça a pessoa se sentir importante para você, convide as pessoas para ir na sua casa. Para de ficar de mesquinharia, contando centavos. Deixa, mas veio aqui, quer levar marmita, leva tudo. Seja hospitaleiro. Ama as pessoas. Faz a pessoa se sentir agradável. Põe a mesa, o pratinho, o guardanapo. Conversa com a sua esposa, conversa com o seu marido. Fala, vamos fazer isso? Vamos receber essa pessoa? E para de ficar convidando os pastores. Convida as pessoas que ninguém conhece.
Trate essa pessoa bem. Pergunta para ela, o que você não come? Tá, não come isso, beleza. Que sobremesa você gosta? Faz lá a sobremesa para a pessoa. Seja hospitaleiro. Um dia vão fazer com seus filhos, um dia vão fazer com você. Abençoe aqueles que o perseguem. Não precisa nem falar, né? Abençoe e não os amaldiçoe. A nossa tendência humana é amaldiçoar as pessoas que estão nos perseguindo. É para você abençoar essa pessoa. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Então tenha discernimento para você saber que hora é para fazer piada e que hora é para ficar quieto. Se a pessoa está triste, só fica quieto. Mas eu não sei o que falar. Não fala nada, só fica do lado dela. O máximo que você pode dizer é falar assim, Pedro, eu estou aqui do seu lado, eu não sei o que dizer, mas eu estou aqui. E o fato de eu estar aqui já vai... Aliás, ponto. O fato de você estar ao lado dele já vai demonstrar para ele que ele pode contar com você. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Então não é para você tratar uma pessoa melhor do que a outra. É para você tratar todo mundo igual. Em nome de Jesus. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, tá vendo? Disposto a ser amigo de alguém que você acha que não tem nada para te oferecer. Não existe pobreza que não consiga compartilhar uma riqueza comigo. Então aquela pessoa eu posso achar que ela é pobre de dinheiro, pobre de família, pobre de espírito, mas ela tem alguma coisa que ela pode dividir comigo. Eu preciso ter consciência de que nós podemos aprender uns com os outros, independente de quem somos, né, de quem aquela pessoa é. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, não sejam sábios aos seus próprios olhos, pelo amor de Deus, para de se autoelogiar, para de esperar que as pessoas fiquem te elogiando. Uma das coisas que mais destrói ministério é a incapacidade de se ver como Deus se vê, ou seja, a sua autoimagem está equivocada. Tem muita gente com a autoimagem equivocada, se acha mais ou se acha menos, né? E isso é um lugar difícil, né? Realmente você precisa ter bons amigos ali e ter intimidade com Deus para você entender quem você é, sabe? Sim, nem mais e nem menos. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não retribua ninguém mal por mal. Faça o bem, por favor. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Todos é a sociedade. Então, você sabe o que tem que fazer na hora de declarar o imposto, para continuar no mesmo exemplo que eu dei no começo da mensagem. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível. Tem uma hora que não vai ser possível, alguém vai te encher o saco. Mas no que depender de você, você vai fazer todo o possível. Você vai ser misericordioso, vai dar mais uma chance para viver em paz com todos. Viver em paz com todos não é ser bobo. Se você é dono de companhia e o cara está te dando prejuízo, manda ele embora. Mas você não precisa sofrer para estar em paz com ele. Você vai ser reto, chama para conversar, fala que ele está dando trabalho, que ele está atrasando, que ele está gastando dinheiro. Dá uma chance. Segunda vez, uma chance. Terceira vez, tchau. Valeu, muito obrigado. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor Deus. Então você não precisa se vingar de ninguém, tá bom? Fulano te fez mal, deixa ele lá, abençoa ele. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu não quero ser amigo do Pedro, mas que o Senhor abençoe a vida dele, que ele seja feliz para lá, que o casamento dele vá bem, me passou a perna e tal, beleza. Mas eu não tenho nada com ele, nem de bom, nem de mal. Eu abençoo a vida dele e tchau. Aí Paulo vai citar o profeta que diz, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, quando você trata bem a pessoa que ela sabe que ela não gosta de você. Por fim, último, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Aqui foram as dicas que o apóstolo Paulo nos deu para que a gente saiba, perceba o que é viver como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que não se amolda ao mundo, mas se amolda à maneira da palavra de Deus. A palavra de Deus é um molde e você tem que ser formado baseado nela, tá bom? Que você tenha um feliz 2025, que você seja
um sacrifício vivo, que você ouça a vontade de Deus sobre a sua vida e compartilha comigo o que Deus está falando com você, tá bom? Tchau, tchau, Deus te abençoe.